Agatha se movia pela casa como se cada passo fosse parte de uma coreografia, um balé silencioso entre o zumbido do aspirador e o aroma envolvente do jantar que preenchia o ar. Ela havia preparado o sunnyzel de carne com queijo e presunto, o favorito de Bruno, seguido de um soufflé de framboesas que prometia ser um pequeno luxo em meio à rotina. Cada gesto de Agatha era um reflexo de seu amor, uma forma de dizer eu cuido de você em um mundo que parecia esquecê-los. Mas quando o relógio do corredor marcou 7 horas e o barulho do trânsito se apagou, a esperança se desfez um pouco mais. Bruno sempre chegava tarde. Ele entrou com um peso que parecia arrastar consigo o fardo do dia. Jogou sua pasta no chão sem olhar para ela, e Agatha sentiu seu coração se apertar. Aproximou-se, o abraçou com força, como se pudesse transferir um pouco de sua energia. Oi, como foi seu dia? Perguntou, esforçando-se para que sua voz soasse alegre. Mas Bruno mal levantou o olhar, murmurando um cumprimento enquanto se dirigia à cozinha. Ela o seguiu, observando-o sentar-se à mesa, que havia preparado com tanto carinho. A garrafa de vinho aberta, o brilho dos talheres, tudo parecia um esforço desesperado para acender uma faísca em seu relacionamento. Mas Bruno não sorriu. Seu semblante se fechou ao ver a comida, e o ambiente se tornou denso, como se o próprio ar se negasse a se mover. Durante o jantar, ele comia sem apetite, empurrando a comida com o garfo, e Agatha se sentia cada vez menor. Você gostou do jantar? Perguntou, sua voz tremendo ligeiramente. Está bom, respondeu Bruno, sem levantar o olhar. O trabalho foi um desastre hoje. As vendas estão caindo e os lucros não melhoram. Agatha mordeu o lábio, sentindo que cada palavra era uma tentativa falha de se conectar. Talvez pudéssemos discutir outras opções para a empresa, encontrar uma solução juntos. Bruno deixou o garfo com um golpe seco, como se cada palavra de Agatha fosse um ataque. Soluções? Agora você é especialista em negócios? Seu tom era cortante, e Agatha sentiu o ar escapar de seus pulmões. Já tenho problemas suficientes no trabalho para vir aqui e ouvir críticas. O silêncio que se seguiu foi como um grito ensurdecedor. Agatha se sentiu diminuta, seu esforço para agradar Bruno parecia em vão, como se estivesse falando com uma parede. O jantar terminou em um mutismo desconfortável, e Bruno se retirou para a sala, ligando a televisão sem um único olhar para ela. Mais tarde, na cama, Agatha deitava-se com os olhos abertos, o brilho do celular de Bruno iluminando o quarto como um farol na escuridão. Ele se virou de costas, imerso em seu mundo virtual, e ela se sentiu mais sozinha do que nunca. Podemos conversar? Sussurrou Bruno na penumbra, sua voz tremendo. Estou cansado, Agatha. Não agora. A resposta foi brusca, e o som de Bruno se virando ainda mais longe dela fechou qualquer possibilidade de conversa. Agatha permaneceu imóvel, sentindo como a distância entre eles se tornava cada vez mais intransponível. A manhã chegou como uma nova tentativa de recomeço, mas o ar ainda estava carregado do que não foi dito. Agatha estava na cozinha, preparando o café da manhã com uma esperança que se esvaía lentamente. O aroma do café fresco preenchia o ambiente, enquanto o som suave do pão tostando quebrava o silêncio. Mas Bruno, sentado à mesa, parecia estar em outro lugar. Ele olhava para o celular com uma atenção que a fazia sentir-se invisível, mal levantando o olhar quando ela colocava um prato à sua frente. Como você dormiu? Perguntou, esforçando-se para manter um tom alegre que já não sentia. Bem, respondeu Bruno, sem olhar para ela, seus dedos deslizando pela tela. Agatha suspirou, virando-se para o fogão, mexendo os ovos com movimentos automáticos. Sua expressão se desfez ao ouvir Bruno falar em voz baixa. Sim, te ligo depois. Não posso falar agora, murmurou ele, olhando para a porta da cozinha. O coração de Agatha acelerou, e, embora continuasse cozinhando, suas mãos trêmulas traíam sua ansiedade. A sensação de que algo estava se quebrando entre eles se tornava cada vez mais real, e ela se perguntava se algum dia voltariam a encontrar o caminho de volta. Ela mordeu o lábio, tentando não deixar que o pânico a dominasse. Com quem você estava falando? Perguntou, tentando soar casual, mas a tremedeira na sua voz entregava a ansiedade que a consumia. Um cliente, respondeu Bruno, sem desviar os olhos do telefone, como se o aparelho fosse mais importante do que a mulher ao seu lado. O dia se arrastou em uma normalidade desconfortável, como se o tempo tivesse decidido ignorar a tempestade que se formava dentro dela. Bruno saiu para o trabalho sem mais palavras, e Agatha ficou sozinha, um nó no estômago que parecia se apertar a cada hora que passava. Ela se ocupou limpando a casa, mas cada movimento só a lembrava do vazio que se instalava entre eles. Quando a noite chegou,
A tensão era palpável, como um fio prestes a se romper. Agatha sabia que não podia mais ignorar o que havia ouvido. Bruno, precisamos conversar, disse, sua voz firme, mas por dentro, ela se sentia como um castelo de cartas prestes a desmoronar. Sobre o quê? Ele respondeu, desinteressado, deixando o maletim cair no chão com um baque que ecoou em seu coração. Sobre nós. Sobre o que está acontecendo. Ela olhou, seus olhos refletindo uma mistura de tristeza e determinação. Bruno se virou, e a frieza em seu olhar a fez sentir um calafrio. O que é agora, Agatha? Você não pode esperar eu relaxar um pouco depois do trabalho? Não se trata apenas do trabalho. Você tem estado distante, e hoje eu te ouvi falando com alguém. Quem era? Insistiu, a voz quebrando ligeiramente, como se cada palavra fosse um passo mais perto do abismo. Bruno suspirou, passando a mão pelo cabelo, um gesto que a fazia sentir que ele estava se afastando ainda mais. Você realmente quer saber? Muito bem. Eu tenho outra mulher. Estou cansado dessa vida com você. As palavras dele a atingiram como um soco no estômago. Vamos nos divorciar. Agatha ficou paralisada, seu rosto empalidecendo. A realidade da traição a envolveu como um manto pesado. Que outra mulher? Mas por quê? A incredulidade transparecia em sua voz. Porque eu não aguento mais, Agatha. Não podemos ter filhos, e isso é culpa sua. Eu preciso de algo mais, alguém que possa me dar o que eu quero. Bruno a olhou com desprezo, e cada palavra dele era como uma faca afiada. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Agatha, suas pernas se sentindo fracas, como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Você não pode estar falando sério. Estamos juntos há tantos anos. Como você pode me fazer isso? O desespero em sua voz era palpável. Sinto muito, Agatha, mas você não me importa mais. Bruno pegou seu maletim e se dirigiu à porta. Eu vou embora. Não espere que eu volte. A porta se fechou com um estrondo, e o eco da traição reverberou em cada canto da casa. Agatha se deixou cair em uma cadeira, as lágrimas fluindo livremente enquanto o peso da desilusão a esmagava. Tudo o que conhecia, tudo o que havia amado, desmoronava ao seu redor. A mente dela estava em branco, incapaz de processar a dor avassaladora. A casa que um dia fora um lar cheio de amor agora parecia um labirinto de solidão. Agatha ficou sentada, imóvel, com o olhar perdido no vazio. A realidade de sua situação ia se instalando lentamente, uma sensação de desespero a envolvendo como uma névoa densa. O sol mal começava a aparecer quando, com os olhos inchados e a voz trêmula, decidiu ligar para Maria. O telefone tocou várias vezes antes que sua amiga atendesse. O que aconteceu? A voz de Maria soava preocupada, quase exagerada. Maria, Agatha mal conseguia falar, sua voz se quebrando a cada palavra. Bruno me deixou. Ele tem outra mulher. Estou perdida. Não sei o que fazer. Meu Deus, Agatha! Maria exclamou, seu tom transbordando uma simpatia que parecia forçada. Estou indo aí imediatamente. Não se preocupe, vamos resolver isso. Em menos de meia hora, Maria chegou à casa. Abraçou Agatha com uma força que parecia sincera, mas seus olhos revelavam uma frieza calculada. Tudo vai ficar bem, Agatha. Maria acariciava seu cabelo, sussurrando palavras de consolo que soavam vazias. Você é forte. Vai superar isso. Agatha assentiu fracamente, sem forças para questionar. Juntas, empacotaram algumas das coisas essenciais de Agatha em uma pequena mala. A casa que um dia foi seu refúgio agora só lhe lembrava a dor e a traição. Elas chegaram a um hotel barato nos arredores da cidade, um lugar que parecia tão distante do lar que Agatha conhecia. O lugar estava desgastado, com paredes manchadas e carpetes desfiados, como se o tempo tivesse decidido que ali não havia mais espaço para a felicidade. Agatha fez o cheque, ao abrir a porta do quarto, o ar pesado e a luz fraca que filtrava pelas cortinas rasgadas a envolveu em uma sensação de desolação. É horrível te ver assim, amiga, disse Maria, sentando-se na beirada da cama, seu olhar cheio de preocupação. Agatha permaneceu em silêncio, perdida em seus próprios pensamentos, como se estivesse em um lugar onde ninguém mais poderia alcançá-la. Precisamos pensar no seu futuro. O Bruno não pode sair impune disso. As palavras de Maria penetraram em sua mente, mas Agatha apenas levantou os olhos, buscando um fio de esperança na expressão da amiga. O que eu posso fazer? A pergunta saiu como um sussurro, quase como se ela temesse a resposta. Você precisa de um bom advogado, Maria respondeu, a determinação em sua voz soando como um mantra.
Alguém que te ajude a proteger o que é seu. Não deixe que o Bruno te tire tudo. Não sei, Maria. Não tenho forças para lutar. Agatha apertou os punhos, seus ombros curvando-se sob o peso de um cansaço que parecia insuportável. É para isso que eu estou aqui, insistiu Maria, sua voz agora mais suave, quase como um abraço. Conheço alguém. Ele é muito bom. Vai te ajudar. Você só precisa confiar em mim. Agatha assentiu lentamente, sem questionar as intenções de Maria. Tudo bem, confio em você. Você pode chamá-lo? Maria sorriu, mas a alegria não alcançou seus olhos. Claro, farei isso agora mesmo. Enquanto Maria fazia a ligação, Agatha começou a desempacotar suas poucas coisas. Cada peça que tirava da mala era como um eco de momentos felizes que agora pareciam pertencer a outra vida. Suas mãos tremiam ao segurar um cachecol que Bruno lhe dera no primeiro aniversário. Finalmente, deixou-se cair na cama, as lágrimas brotando como se quisessem lavar a dor que a consumia. Maria terminou a chamada e se aproximou de Agatha, colocando uma mão em seu ombro, um gesto que prometia apoio. O advogado pode te ver amanhã. Tudo vai dar certo, Agatha. Você só precisa se manter forte. Agatha virou-se para Maria, tentando encontrar consolo em suas palavras. Obrigada, Maria. Não sei o que faria sem você. Para isso servem as amigas, respondeu Maria, mas a doçura em sua voz parecia um pouco vazia, como se houvesse algo mais por trás daquele sorriso. Naquela noite, Agatha se deitou na cama do hotel. O colchão duro e os lençóis ásperos tornavam difícil encontrar conforto. Sua mente se encheu de pensamentos sombrios e dolorosos, lembranças de promessas quebradas e traições que a deixavam sem ar. O relógio marcava 3 horas da manhã quando finalmente sucumbiu ao sono, um sono inquieto, repleto de pesadelos que a perseguiam. Em seu coração, sabia que a luta estava apenas começando, mas também sabia que teria que encontrar forças para enfrentar o que viesse. No dia seguinte, ao chegar ao escritório do advogado, Agatha sentia um misto de nervosismo e esperança. Maria a acompanhou, sua presença quase opressiva, como se estivesse tentando proteger Agatha de algo que ela mesma não conseguia ver. O advogado Lucas a recebeu com um sorriso profissional, estendendo a mão para convidá-la a se sentar. Senhora Agatha, revisei seu caso. Estou certo de que podemos conseguir um bom acordo para você, disse Lucas, sua voz firme como uma âncora em meio à tempestade. Agatha suspirou aliviada, assentindo. Obrigada, Sr. Lucas. Não sei como lhe agradecer. Tudo isso tem sido tão avassalador. Lucas sorriu, inclinando-se em direção a ela, como se quisesse que ela sentisse que não estava sozinha. Não se preocupe, conheço bem esses processos. Vamos garantir que você receba o que merece. Maria, sentada ao lado, sorriu e apertou a mão de Agatha, que retribuiu o gesto com gratidão, mas havia uma sombra de dúvida em seu coração. Ao sair do escritório, Agatha se sentiu um pouco mais leve, como se um peso tivesse sido retirado de suas costas. Obrigada por estar comigo, Maria. Não poderia ter feito isso sozinha. Sempre estarei aqui para você, Agatha. Somos amigas, respondeu Maria, mas a sinceridade em sua voz parecia um pouco forçada. Enquanto isso, no mesmo escritório, Dolores, a assistente de Lucas, organizava arquivos quando ouviu uma conversa no escritório ao lado. Era a voz de Lucas, e a outra voz era a de Bruno. Tudo está indo conforme o planejado, Bruno. Agatha confia completamente em mim. Ela não tem ideia de que tudo isso é para deixá-la sem nada, dizia Lucas com um tom frio, como se estivesse falando de um jogo. Dolores sentiu o sangue gelar. Aproximou-se silenciosamente da porta entreaberta, ouvindo com mais atenção. E a Maria está de acordo com tudo isso? Perguntou Bruno, sua voz carregada de desconfiança. Claro. Ela vai garantir que Agatha não suspeite de nada. Tudo sairá como planejamos, respondeu Lucas, com uma confiança que fazia o estômago de Dolores revirar. E naquele momento, a verdade começou a se desenhar, como uma sombra que se estendia sobre a vida de Agatha, pronta para engoli-la. Dolores se afastou, a mente em um turbilhão. As palavras que ouvirá ecoavam em sua cabeça, como um eco distante que se tornava cada vez mais ensurdecedor. Ela precisava avisar Agatha. Com as mãos trêmulas, buscou o número de Agatha no celular e enviou uma mensagem urgente, pedindo que se encontrassem em um lugar discreto. Quando Agatha chegou ao café, seu rosto refletia uma mistura de ansiedade e esperança. Dolores já esperava, o coração acelerado. Assim que Agatha se sentou, Dolores não perdeu tempo. Agatha, você precisa me ouvir. Não confie em Lucas nem em Maria.
Eles estão conspirando com Bruno para te deixar sem nada. Agatha franziu a testa, confusa. Do que você está falando, Dolores? Lucas é o advogado que Maria me recomendou. Como ele poderia estar conspirando contra mim? A frustração de Dolores crescia, e ela apertou os punhos, tentando manter a calma. Eu ouvi, Agatha. Lucas estava falando com Bruno. É tudo uma armadilha. E Maria, ela também está envolvida. Eles não querem que você receba nada do divórcio. As palavras de Dolores eram como facas, cortando a ilusão de segurança que Agatha tinha. Maria? Não, isso não pode ser. Ela é minha amiga. Sempre esteve ao meu lado. Eu sei que é difícil de acreditar, disse Dolores, a voz suave, mas firme. Mas você precisa confiar em mim. Eles estão jogando com você. Você precisa trocar de advogado e agir antes que seja tarde demais. O silêncio se instalou entre elas, e as lágrimas começaram a encher os olhos de Agatha, mas ela as conteve, respirando fundo. O que eu devo fazer? Perguntou, a voz quase um sussurro. Dolores segurou a mão de Agatha, a firmeza em seu toque transmitindo uma força que Agatha não sabia que precisava. Primeiro, corte todo contato com Lucas e Maria. Tenho um colega de confiança que pode te ajudar. Vamos garantir que eles não saiam impunes. Agatha assentiu lentamente, ainda em choque, mas uma centelha de determinação começava a brilhar dentro dela. Obrigada, Dolores. Não sei como te agradecer por isso. Você não precisa me agradecer. Só quero que faça o que é certo para você. Você não merece isso, respondeu Dolores, a sinceridade em seu olhar fazendo Agatha sentir que, talvez, ainda houvesse esperança. Quando saíram do café, Agatha sentiu que a traição de Bruno e Maria havia destruído seu mundo, mas ela não ia deixar que isso a derrotasse. Sabia que o caminho à frente seria difícil, mas estava decidida a lutar pelo que era justo. Enquanto caminhava pelas ruas da cidade, a esperança começava a renascer em seu coração, como um broto que se abre após a tempestade. Agatha e Dolores pararam em frente à casa que Agatha costumava chamar de lar. A fachada agora parecia fria e estranha, refletindo a traição e a dor que se escondiam atrás de suas paredes. Dolores respirou fundo, a determinação em seu olhar era contagiante. Você está pronta? Perguntou Dolores, a voz suave, mas firme. Agatha assentiu, o coração batendo forte. Sim, vamos. Bateram a porta, após um momento, Bruno abriu, sua expressão de surpresa rapidamente se transformando em um sorriso condescendente. O que você está fazendo aqui, Agatha? Não tem nada que buscar nesta casa, disse ele, a desdém em sua voz fazendo o estômago de Agatha revirar. Dolores deu um passo à frente, os olhos fixos em Bruno. Estamos aqui para conversar, e não vamos sair até que isso aconteça. Bruno franziu a testa, mas se afastou, permitindo que entrassem. Maria estava na sala, seu rosto empalidecendo ao ver Agatha. Dolores tentou sorrir, mas a tensão no ar era palpável. O que está acontecendo? Perguntou Maria, a voz tremendo ligeiramente. Dolores não perdeu tempo, tirou um envelope de sua bolsa e o jogou sobre a mesa. Aqui estão as provas do engano, a falsa acusação de infertilidade de Agatha e sua falsa relação com Bruno, Maria. Bruno pegou o envelope com mãos trêmulas, folheando os documentos. Seu rosto ficou pálido ao ler o conteúdo. Isso é uma mentira, disse ele, a voz fraca. Tudo isso é uma mentira. Agatha deu um passo à frente, a dor em sua voz era quase insuportável. Não, Bruno. Você e Maria me traíram. Você fingiu que era minha culpa que não podíamos ter filhos, quando na verdade você sabia a verdade. E Maria, você sabia que não estava grávida, mas usou isso para me manipular. Maria se levantou abruptamente, os olhos cheios de pânico. Não é verdade, Bruno. Diga a eles que não é verdade. Bruno ficou em silêncio, incapaz de olhar Agatha nos olhos. Finalmente, deixou os documentos caírem e se afundou em uma cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Desculpe, Agatha, tudo isso foi um erro terrível, murmurou, a voz cheia de desespero. Agatha sentiu que suas lágrimas ameaçavam transbordar, mas as conteve. Não importa, Bruno. Tudo mudou. Só quero que isso termine. Dolores se aproximou de Agatha, colocando uma mão em seu ombro. Vamos, Agatha, você não precisa suportar mais isso. Agatha assentiu, permitindo que Dolores a guiasse até a porta. Enquanto saíam, sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Bruno e Maria ficaram para trás, enfrentando as consequências de suas ações. No carro, Dolores olhou para Agatha com preocupação. Você está bem? Agatha assentiu lentamente. Sim, estou bem. Obrigada, Dolores.
Não sei o que teria feito sem você. Dolores sorriu calorosamente. Sempre estarei aqui para te ajudar. Que tal vir para minha casa? Você pode ficar o tempo que precisar. Agatha hesitou por um momento, mas depois assentiu, sentindo que, finalmente, estava pronta para recomeçar. Agatha chegou à casa de Dolores com a mala em uma mão e o coração pesado na outra. A tristeza a acompanhava como uma sombra, mas havia uma determinação silenciosa em seu olhar. Sveta Zenden. Dolores a recebeu com um sorriso que parecia aquecer o ambiente. O abraço que lhe deu foi firme, como se quisesse transmitir a segurança que Agatha tanto precisava. Esta é sua casa agora, Agatha. Aqui você estará a salvo, disse Dolores, sua voz suave como um sussurro de esperança. Ao entrar, Agatha sentiu o aconchego do lar. As paredes estavam adornadas com quadros e fotografias que contavam histórias de amor e risadas, e o aroma de café fresco preenchia o ar, como um convite para relaxar. Obrigada, Dolores. Não sei o que faria sem você, respondeu Agatha, a gratidão brilhando em seus olhos. Você não precisa me agradecer. Todos precisamos de ajuda em algum momento, disse Dolores, sorrindo enquanto a guiava até o quarto. Você pode se instalar aqui. Se precisar de algo, é só me avisar. Enquanto Agatha desempacotava, um barulho no corredor chamou sua atenção. Ao espiar, viu um jovem se movendo com cuidado, apoiando-se levemente em uma muleta. Havia algo nele que a intrigava, uma força tranquila que emanava de sua postura. Ele levantou o olhar e sorriu, e aquele sorriso fez o coração de Agatha acelerar. Oi, sou Martim, o irmão da Dolores. Prazer em te conhecer, Agatha, disse ele, a voz carregada de uma gentileza que a fez sentir-se um pouco mais em casa. Oi, Martim. Obrigada por me deixar ficar aqui, respondeu Agatha, notando a bondade em seu olhar. É um prazer. Se precisar de algo, é só me avisar, disse Martim antes de seguir seu caminho, movendo-se com uma graça que só quem aprendeu a viver com limitações poderia ter. Com o passar dos dias, Agatha e Martim começaram a se conhecer melhor. Dolores preparava refeições simples, mas cheias de amor, e todos se sentavam juntos à mesa, compartilhando histórias e risadas. Agatha observava Martim com um interesse crescente, notando como suas mãos, embora marcadas por uma leve rigidez, se moviam com destreza ao desenhar em seu caderno de esboços. Uma tarde, enquanto Dolores estava no trabalho, Martim se sentou na sala com seu caderno e lápis. Agatha, intrigada, se aproximou. Posso ver o que você está desenhando? Perguntou, a curiosidade pulsando em seu peito. Martim sorriu e lhe mostrou o caderno. Claro, mas não é nada demais, só alguns esboços. Agatha ficou impressionada com a habilidade dele. São lindos. Você tem muito talento. Martim corou levemente, e aquele rubor a fez sorrir. Obrigada, Agatha. Desenhar me ajuda a relaxar. Me permite esquecer tudo por um tempo. Você poderia me deixar desenhar você? Perguntou ele, a timidez em sua voz fazendo o coração de Agatha disparar. Ela hesitou, mas a ideia de ser capturada em um desenho a intrigava. Claro, se você não se importar em esperar um pouco. Agatha se sentou em frente a ele, tentando não se mover. Martim começou a desenhar, seus olhos concentrados e suas mãos se movendo com precisão. Enquanto trabalhava, conversaram sobre suas vidas, sonhos e medos. Agatha encontrou consolo na presença de Martim, sentindo que, pouco a pouco, sua dor ia se dissipando. A cada dia que passava, os sorrisos voltavam ao seu rosto com mais frequência. A presença dele era um bálsamo para sua alma ferida. Sua paciência e compreensão a ajudavam a curar, e ela começou a recuperar a confiança que pensou ter perdido para sempre. Uma noite, após o jantar, Dolores os encontrou na sala, rindo e conversando animadamente. Ela se juntou a eles, desfrutando do momento. É bom ver vocês assim, comentou Dolores, sorrindo. Acho que todos estamos encontrando um pouco de paz. Agatha assentiu, olhando para seus novos amigos com carinho. Graças a vocês, estou começando a me sentir em casa novamente. Martim a olhou nos olhos, sua expressão sincera. Nós também encontramos algo especial em você, Agatha. Você agora faz parte desta família. Aquelas palavras aqueceram o coração de Agatha de uma forma que ela não sentia há muito tempo. Enquanto se acomodava no sofá, cercada por pessoas que realmente se importavam com ela, soube que estava no caminho da recuperação. A traição de Bruno e Maria ainda doía, mas agora ela tinha o apoio e a amizade de Dolores e Martim, e isso tornava tudo um pouco mais suportável. O parque estava tranquilo naquela tarde. O sol filtrava-se através das folhas das árvores,
criando um mosaico de sombras no chão. Agatha e Martim passeavam, desfrutando da paz que o lugar oferecia. Foi então que notaram uma criança sentada sozinha em um banco, seus olhos grandes e cautelosos, observando os transeuntes com uma mistura de esperança e desconfiança. Quem será aquele menino? Perguntou Agatha, sua voz baixa, mas carregada de curiosidade e preocupação. Não sei, respondeu Martim. Parece estar sozinho. Decidiram se aproximar com cuidado. Martim, sempre gentil e paciente, foi o primeiro a falar. Oi, sou Martim. Qual é o seu nome? Perguntou com um sorriso caloroso, como se quisesse oferecer ao menino um pouco da segurança que Agatha tanto buscava. O menino levantou o olhar, seus olhos escuros refletindo uma tristeza profunda, mas também uma faísca de esperança que parecia brilhar em meio à escuridão. Me chamo Miguel, disse, a voz tão tímida que quase se perdeu no ar. Agatha se sentou ao seu lado, tentando transmitir a segurança que ele tanto precisava. Oi, Miguel. Você está aqui sozinho? O menino assentiu lentamente, os olhos fixos no chão. Sim, minha mãe não está bem e eu não tenho mais ninguém. Agatha e Martim trocaram um olhar carregado de compreensão. A gravidade da situação pesava sobre eles como uma nuvem escura. Passaram a tarde com Miguel, conversando e brincando, tentando conquistar sua confiança. A cada risada, a cada sorriso tímido que surgia no rosto do menino, a esperança crescia um pouco mais. Dias se passaram, mas Miguel não saía da cabeça de Agatha e Martim. Eles sabiam que não podiam deixá-lo sozinho em uma situação tão precária. Com o coração apertado, foram até os serviços sociais, determinados a descobrir mais sobre a vida do menino. O que descobriram foi devastador. Miguel vivia com uma mãe abusiva e negligente. Precisamos fazer algo, Martim, disse Agatha, a voz firme, mas o coração tremendo. Não podemos deixar que ele continue sofrendo assim. Concordo, mas precisamos fazer isso da maneira certa. Temos que garantir que Miguel esteja seguro e que possamos cuidar dele adequadamente, respondeu Martim, a determinação em seu olhar refletindo a urgência da situação. Assim, iniciaram o processo de adoção, enfrentando uma montanha de desafios burocráticos e emocionais. Cada visita aos serviços sociais era uma mistura de esperança e frustração, mas eles nunca desistiram. Agatha e Martim mostraram repetidamente seu amor por Miguel, convencendo as autoridades de que seriam a família certa para ele. Finalmente, o dia tão esperado chegou, eles poderiam levar Miguel para casa. O menino os olhava com uma mistura de alegria e medo enquanto caminhavam juntos em direção ao novo lar. Tudo vai ficar bem, Miguel. Prometemos cuidar de você e te dar todo o amor que você merece, disse Agatha, segurando sua pequena mão com ternura. Martim assentiu, um sorriso caloroso iluminando seu rosto. Você será parte da nossa família, Miguel. Nunca mais estará sozinho. Os primeiros dias foram um ajuste para os três. Miguel, embora grato e feliz, ainda carregava o peso de suas experiências passadas. Agatha e Martim foram pacientes, dando-lhe tempo para se adaptar. Compartilhavam refeições, brincadeiras e momentos tranquilos, cada um contribuindo para formar um novo lar cheio de amor e segurança. Uma noite, enquanto jantavam, Miguel levantou o olhar do prato e olhou para Agatha e Martim com uma expressão de gratidão. Obrigado por me trazer aqui. Nunca me senti tão feliz, disse, a sinceridade em sua voz tocando o coração de Agatha. Ela sentiu um nó na garganta, mas sorriu, emocionada. Nós é que somos gratos, Miguel. Você é uma bênção para nós. Martim assentiu, seus olhos brilhando de emoção. Estamos muito felizes por ter você aqui, Miguel. Você é parte da nossa família. Com o tempo, a relação entre eles se fortaleceu. Miguel começou a se abrir mais, compartilhando seus pensamentos e sentimentos com Agatha e Martim. Os três desfrutavam de atividades juntos, como passeios no parque, tardes de desenho e noites de histórias antes de dormir. A cada dia que passava, o vínculo se tornava mais forte, cimentado pelo amor e pelo cuidado mútuo. Agatha e Martim viam nele uma nova luz, uma esperança renovada que iluminava suas próprias vidas. Formavam uma verdadeira família, um refúgio de amor e segurança onde todos podiam crescer e se curar. Enquanto isso, o escritório de Bruno, antes organizado e próspero, agora era um caos de papéis desordenados e telefones que tocavam incessantemente. Seu negócio, que havia dependido tanto do trabalho meticuloso de Agatha, estava à beira do colapso. Bruno, com a barba por fazer e os olhos vermelhos de noite sem dormir, caminhava freneticamente pelo escritório. Cadê aqueles relatórios? Eu preciso deles agora,
gritou para sua secretária, a voz transbordando desespero. Senhor, já estou procurando, respondeu ela, com a voz trêmula. Bruno deixou-se cair na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. A empresa estava perdendo clientes e dinheiro a uma velocidade alarmante. Sem o apoio e a organização de Agatha, tudo desmoronara. Sua vida pessoal também estava em ruínas, a solidão e o arrependimento o atormentavam. Enquanto isso, Maria estava em um estado muito pior. Sua aparência descuidada e seu comportamento errático a afastaram de todos. Os vizinhos sussurravam sobre seu deterioro mental. Finalmente, uma crise nervosa a levou a ser internada em um hospital psiquiátrico. Maria vagava pelos corredores, murmurando incoerências e lançando olhares furtivos ao redor. Não consigo continuar assim, dizia, arrancando mechas de cabelo, seus olhos perdidos na distância. Os médicos a observavam com compaixão, mas também com resignação. Sua condição era grave e suas chances de recuperação pareciam escassas. Maria havia caído em um abismo do qual parecia impossível sair. Em contraste, Agatha encontrava momentos de paz e reflexão em sua nova vida. Uma tarde, enquanto Miguel brincava no jardim e Martim pintava em seu estúdio, Agatha se sentou na varanda com uma xícara de chá quente. O sol poente banhava a paisagem em tons dourados, e Agatha fechou os olhos, respirando profundamente, sentindo a vida pulsar ao seu redor. Agatha se perdeu em lembranças de um passado repleto de angústia e traição, mas, ao mesmo tempo, sentia uma onda de gratidão por ter encontrado apoio em Dolores e Martim. Um sorriso involuntário surgiu ao pensar em Miguel, a luz que iluminou seus dias sombrios. As cicatrizes do passado ainda doíam, mas, de alguma forma, ela havia descoberto uma força que nunca soube que possuía. Agatha, tudo bem? Martim apareceu do estúdio, as mãos manchadas de tinta, como se a arte pudesse apagar as marcas do passado. Ela abriu os olhos, e seu sorriso, embora suave, carregava uma segurança que a surpreendia. Sim, Martim, só estava refletindo sobre tudo o que vivemos. Ele se aproximou, sentando-se ao seu lado, e a proximidade dele era um lembrete constante de que, apesar de tudo, eles estavam juntos. Olha, percorremos um longo caminho. O que realmente importa é que somos uma família. Agatha apoiou a cabeça em seu ombro, sentindo o calor e a segurança que emanavam dele. Você tem razão. Não trocaria isso por nada. Nos dias que se seguiram, ela encontrou consolo na rotina que havia construído, um abrigo seguro em meio ao caos. Os pequenos momentos de felicidade com Martim e Miguel preenchiam seu coração de uma gratidão quase palpável. À noite, enquanto lia um livro ou simplesmente observava Miguel dormir, uma paz que nunca havia conhecido a envolvia. Era como se cada página virada fosse um passo em direção a um futuro que antes parecia impossível. Ela refletia sobre sua jornada, desde a desesperança da traição até a renovada esperança e amor que agora a cercavam. Cada passo, por mais doloroso que tivesse sido, a havia levado a esse lugar de verdadeira felicidade. Enquanto isso, no hospital, Maria lutava contra seus próprios demônios. Os dias se misturavam em um turbilhão de medo e confusão, e a luta dela parecia interminável. Bruno, por outro lado, travava sua própria batalha para salvar o negócio que havia construído, mas a cada dia se sentia mais derrotado. As noites eram preenchidas por pesadelos e remorsos, e cada manhã ele acordava com um peso no peito que não conseguia sacudir. Uma tarde, enquanto caminhava pela cidade, Bruno passou pelo parque onde costumava passear com Agatha. Ele parou, observando as famílias que se divertiam sob o sol. Um vazio profundo consumia, um anseio por algo que ele mesmo havia destruído. Finalmente, sentou-se em um banco, olhando para o céu, seus olhos cansados refletindo a dor que carregava. Eu estraguei tudo, murmurou para si mesmo, o peso de seus erros quase insuportável. No mesmo parque, Miguel corria em direção a Agatha e Martim, seu sorriso radiante iluminando o ambiente. Agatha o levantou nos braços, rindo junto com Martim, e naquele momento, tudo parecia certo. Seus corações estavam cheios de amor e esperança, uma promessa de um futuro melhor. Construído sobre as ruínas do passado, Agatha sabia que a vida ainda traria desafios, mas estava pronta para enfrentá-los. Com a força e o amor de sua nova família, ela havia encontrado seu lugar no mundo e não o deixaria escapar. Nos últimos dias, Agatha se sentia diferente, uma mistura de fadiga e náuseas matinais a acompanhava. Decidiu fazer um teste de gravidez, ao ver o resultado positivo, seu coração disparou de emoção. A expectativa a envolveu como um cobertor quente. Naquela noite, enquanto jantavam, ela sabia que era o momento certo para compartilhar a notícia.
Tenho algo para contar a vocês dois, disse, tentando conter a emoção que quase a transbordava. Martim e Miguel a olharam com curiosidade, e a ansiedade de Ágata crescia. O que aconteceu, Ágata? Perguntou Martim, notando o brilho em seus olhos. Vamos ter um bebê, anunciou, e a felicidade explodiu dentro dela. Miguel soltou um grito de alegria e correu para abraçá-la. Vou ser irmão mais velho, exclamou, pulando de emoção, e a alegria dele era contagiante. Martim se levantou da mesa, envolveu Ágata em um abraço apertado, e as lágrimas de felicidade escorriam por seu rosto. Isso é incrível, Ágata. Vamos ser uma família ainda maior e mais feliz. E, naquele momento, Ágata soube que, apesar de tudo, o amor sempre encontraria um caminho. Os dias que se seguiram foram uma mistura de ansiedade e alegria. A ideia de transformar um dos quartos em um quarto de bebê trouxe uma energia nova para a casa. Martim e Miguel se dedicaram a pintar as paredes com um tom suave de azul, enquanto Ágata se perdia em catálogos de móveis e decoração, sonhando acordada com o que estava por vir. Era um projeto que unia a família, e cada detalhe era uma promessa de amor e esperança. Em uma tarde ensolarada, enquanto as tintas secavam, Miguel se aproximou de Ágata, seu olhar carregado de dúvidas. Você acha que serei um bom irmão mais velho? A insegurança em sua voz fez o coração dela apertar. Ágata se agachou, colocando-se na altura dele, e segurou suas mãos pequenas. Você será o melhor irmão mais velho do mundo, Miguel. Você é tão carinhoso e sempre pensa nos outros. Esse bebê vai ter muita sorte de ter você. O sorriso que surgiu no rosto de Miguel era como um raio de sol, e ele voltou ao trabalho com uma nova energia. Martim, observando a cena da porta, sentiu uma onda de gratidão por tudo que haviam construído juntos. Finalmente, o dia tão esperado chegou. O quarto do bebê estava pronto, um reflexo do amor que preenchia cada canto da casa. Cada detalhe, desde os adesivos de estrelas no teto até o móbile de nuvens, contava uma história de carinho e dedicação. Em uma manhã tranquila, enquanto tomavam café, Martim segurou a mão de Ágata, seus olhos brilhando com amor. Obrigado por tudo, Ágata. Você transformou nossas vidas e nos deu uma família. Não poderia estar mais agradecido. O sorriso dela era sereno, como se cada palavra dele fosse um abraço. E vocês me deram um lar, um lugar onde realmente pertenço. Estou tão feliz por estarmos juntos. Miguel, sempre atento, interveio com um sorriso travesso. E não se esqueçam de que em breve seremos 4, disse, apontando para a barriga de Ágata. O riso ecoou pela mesa, e a harmonia que encontraram era palpável. Os dias passaram, repletos de pequenas alegrias e momentos que aqueciam o coração. Passeios no parque, tardes de jogos e histórias antes de dormir se tornaram a nova rotina. A presença de cada um era um porto seguro, um lembrete constante do amor que os unia. Em um fim de semana ensolarado, decidiram passar o dia no parque. Martim levou seus materiais de desenho, Ágata preparou um piquenique e Miguel mal podia esperar para correr em direção aos balanços. Enquanto caminhavam, Ágata parou para observar sua família. Martim, com sua calma e força, sempre foi sua rocha. Miguel, com sua energia contagiante, a lembrava da beleza da vida. E agora, com um bebê a caminho, a felicidade parecia completa. Sentaram-se sob uma grande árvore, a manta estendida sobre a grama fresca. Miguel corria de um lado para o outro, rindo e chamando os pais para que o vissem. Martim aproveitou a oportunidade para desenhar sua família, capturando a essência do amor que os envolvia em cada traço. Este é um momento que quero guardar para sempre, disse Martim, mostrando o desenho a Ágata. Nossa família unida e feliz. O olhar dela se iluminou ao ver a imagem, e uma onda de amor a envolveu. É lindo, Martim. Como nossa vida juntos. À medida que o sol começava a se pôr, eles recolheram suas coisas e caminharam de volta para casa. Miguel adormeceu nos braços de Martim, e Ágata os observava com ternura. Sabia que haviam enfrentado desafios, mas cada um deles havia fortalecido seus laços e aprofundado seu amor. Enquanto o sol se escondia no horizonte, Ágata sentiu uma paz profunda. Haviam encontrado seu lugar no mundo, uma família construída sobre amor, bondade e resiliência. E assim, com o futuro repleto de promessas e o presente transbordando de felicidade, caminharam juntos em direção a um novo capítulo de suas vidas.